Saudações, bastiões! Tranquilidade? A situação tá complicada. Hoje, nós vamos falar de um assunto que parece com o assunto de ontem, mas não é exatamente a mesma coisa, não. Até mesmo porque tem alguns pontos de vista bem diferentes, como realidade, como vertente, como pensamento. E aí a pergunta é a seguinte: vocês não acham que nós estamos numa sociedade muito carente de coisas acontecendo que façam com que a gente tenha uma coisa como visão, como prioridade, como interesse? As coisas estão muito momentâneas. Isso funciona como uma bela cortina de fumaça, para que a gente possa esquecer alguns assuntos que estejam acontecendo. Enquanto nós estamos falando do pastor que fala inglês, do The King of the Power, as pessoas não estão falando do roubo nas instituições públicas. E já tem indícios aí de roubos até maiores que o escândalo do INSS. É quando o nosso espaço, aqui o último bastião, a casa daquele que tem como vertente, como domicílio, a moral, os bons costumes, a família, a sociedade, a pátria, a defesa das nossas crianças e dos nossos idosos. Primeira pergunta para a gente hoje. Vocês não estão achando que a sociedade está muito carente? Eu penso assim, as pessoas podem até achar que eu estou sendo trágico, mas não. Mas no momento em que roubam 6 bilhões e 300 milhões dos nossos cofres, as pessoas entram com um assunto que é uma chuvinha de verão, está ali como um atrativo. Enquanto estamos falando do The King of the Power, estão arrancando um braço nosso. E aí depois, não, toma esse anestésico aqui e vida que segue. Estão amputando as nossas ideias, o nosso patrimônio. Nós estamos sendo roubados de forma escandalosa. E aí a mídia coloca outros assuntos em evidência quando não é um conceito desse, é o time de futebol da maioria que ganhou, e aí abafa outras situações. E aí, como é que fica isso? Vocês conseguem perceber essa cortina de fumaça? Ela tira de foco situações como o desvio de dinheiro público por parte de políticos. Você vê político ali que deixa bem claro que desviou mesmo e acabou. Enquanto isso, as pessoas estão falando em outra coisa. O Poder Judiciário não se manifesta. Vocês observarem, o Poder Judiciário, que deveria ser o garantidor dessa situação, eu não estou vendo se manifestar em absolutamente nada. Então, essa carência desse momento em ter ou salvador da pátria, como eu sempre falo que eu sou terminantemente contra, mas a população ela está muito fragilizada. E ela está fragilizada quando a gente observa que as pessoas destinam esperanças nas palavras de um menino de 15 anos de idade. Eu agora estou falando sobre outro aspecto como um todo. No momento em que esse menino ganhou tanto espaço, só foi demonstrado que os outros que falaram antes ou que têm mais conhecimento, tal, não estão alcançando o que esse menino alcança. E não é só ele. É o momento em que nós precisamos ver que, na verdade, esse menino, eu entendo que ele só foi pego como um bode expiatório, para mostrar a fragilidade que nós nos encontramos hoje. A coisa está tão frágil que você, de forma muito objetiva, você percebe que tanta coisa está sendo empurrada para baixo do tapete e as pessoas estão vendo isso com naturalidade. Por quê? Porque até por conta da internet, a internet ela promove uma avalanche de informações que o que era novidade na segunda de manhã, na segunda de tarde já não é mais importante. A coisa já perdeu o porquê de ser. O ponto de vista viral da informação, ele já amadureceu, apodreceu e acabou. E as coisas que realmente importam, como consciência, as coisas que realmente são passadas como visão das coisas, elas estão sendo largadas de lado. Vocês já pararam para imaginar sobre a visão que um americano, que um inglês, que um francês, que um espanhol, mas vamos falar de alguém que esteja fora do Brasil. Que tipo de visão vocês acham que essas pessoas têm? Mais uma enquete boa aqui para a gente responder.
que vocês imaginam que seja a visão que um americano, um inglês, um francês, um alemão, um espanhol, mas o cara que mora fora do Brasil, qual é a visão que vocês imaginam que esse cara tenha sobre essas atrocidades em relação ao comportamento dos políticos brasileiros? Essa enxurrada de escândalos todos os dias. Será que eles não pensam assim? Pô, será que os caras lá só vivem de sacanagem? Como é que vocês imaginam que um investidor olhe para o Brasil, pense assim, pô, o Brasil é um lugar legal para eu investir. Os políticos brasileiros são confiáveis. Vocês acham que é assim que eles pensam? Quando vocês observam essa enxurrada de informações, que muitas delas são, no mínimo, inúteis, mas ainda assim é uma avalanche, é uma informação nova em cima da outra. Isso aqui é para refletir mesmo. E aí? Como é que você acha que o empresário estrangeiro enxerga o Brasil em relação à seriedade da política, a segurança da moeda, a estabilidade da economia? Como é que vocês acham que um estrangeiro olha isso? Gente, há dias aconteceu aqui no Rio de Janeiro um show da cantora Lady Gaga. Agora eu vou falar especificamente da cidade do Rio de Janeiro, que é o que eu estou vendo aqui mais perto. Pessoas passando dias e mais dias, pessoas acampadas diante de um hotel onde haveria, né, um show. As pessoas ficaram ali por dias. Pessoas foram roubadas, pessoas foram furtadas, as pessoas estavam na rua vivendo em petição de miséria. Pessoas foram roubadas, não tinham dinheiro. E aí, vão comer o quê? Vão fazer o quê? Tudo em troca de um evento que teve um custo absurdo para o município do Rio de Janeiro, que ainda tivemos que presenciar alguns espetáculos de pessoas assim, fãs enlouquecidos, dando assim demonstrações do mais profundo desequilíbrio pessoal. Eu entendo a pessoa ser fã, eu acho legal. O cara, pô, gosta e tal, não sei o quê, mas como tudo na vida tem limites. E algumas demonstrações dessa ausência de limites, onde as pessoas. Teve o caso de um rapaz, que foi dito na internet, que ele vendeu uma propriedade da mãe para ele poder vir para o evento. Comprometeu o patrimônio alheio por conta de uma vontade. E aí nós observamos que esse cenário ele é puramente ilusório, que enquanto o ilusionista está fazendo alguma coisa com a mão direita para você ver, o truque real acontece com a mão esquerda. E é exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos um evento enorme. Se você chegar para os vizinhos próximos, Copacabana, eu tenho a mais absoluta certeza de que nenhum deles, na prática, nenhum deles nem tanto, mas a grande maioria não gostou, porque aumentou a criminalidade, a insegurança, as pessoas estavam andando nas ruas, e eu não sei porquê, desculpe, eu não sou fã da Lady Gaga, mas eu queria entender, alguém pode me explicar aqui embaixo por que as pessoas tanto usavam fraldas? Todo mundo de fralda. E o que é pior, deixavam as fraldas, meu Deus, com fezes pelas ruas. Isso é uma coisa deplorável ao ser visto como contexto. E aí teve o caso de um fã que ele se ajoelhou, se deitou praticamente na frente do prédio e ele gritava de forma ensandecida pelo nome da cantora. Eu não vou nem considerar ou desconsiderar que a cantora deveria ter empatia por isso, ou se as pessoas vão entender que o fato dela ter doado pizzas, isso ali deixou claro a empatia por parte dela, não sei nem se foi ela. Mas assim, o rapaz aparece gritando, é um rapaz ou uma moça, não sei, eu não sei se é uma mulher trans, eu vi o vídeo de relance, mas é uma pessoa gritando ensandecidamente o nome da cantora. A cantora não está nem aí. E você vê o desespero pessoal. Vocês já imaginaram se essa cantora ela tem um lampejo de humanidade e ela vai lá embaixo, no meio da galera, para falar com as pessoas? Já imaginaram o caos que isso poderia ser? O histerismo de quantas pessoas não poderiam ali, não sei, ter atitudes assim completamente fora daquilo que é o esperado, por conta de um histerismo
tão grande. E aí, o que você conclui disso? Você começa a observar um profundo despreparo e, assim, eu entendo que nós somos uma marionete nesse cenário político onde toma aqui um anestésico, toma aqui outro anestésico. E eu continuo amputando órgãos desta sociedade. Mas toma aqui, ó, um show da Lady Gaga. Toma aqui, ó, tem um escândalo aqui do INSS, mas toma aqui, ó, a história do The Pink of the Power. Discutir o direito desse menino pregar é muito mais importante do que falarmos desse roubo, que foi absurdamente maior que o prejuízo causado pela Lava Jato. E aí, como eu estava falando, se você chegar para pessoas que sejam investidores sérios de fora do Brasil, eles olham esse cenário. O que vocês imaginam que eles possam pensar dos nossos governantes, dos nossos políticos? Vocês conseguem imaginar em algum lugar do mundo políticos tão ruins quanto os nossos, fazendo esse ilusionismo, fazendo com que nós olhemos para um lado, estamos aqui na praia de Copacabana, vendo o show da Lady Gaga. Legal, pô, eu estou olhando para cá, estou vendo o show da Lady Gaga. E várias pessoas ali sendo roubadas. Oferecer uma pequena recompensa nessa situação toda é que o brasileiro ele não desiste nunca. O brasileiro tem alma de bastião. Por que eu digo isso? Muitas pessoas viram nessa dificuldade uma diversidade. Tinham pessoas vendendo saco de areia para subir no saco de areia para poder ver o show. Porque também tem uma coisa, vocês vão ver o show, mas lá de longe. Aqui de perto, não, aqui só um público seletivo. E aí as pessoas estavam vendendo saco de areia para botar próximo à área dos tapumes, onde as pessoas subiam nos tapumes e aí pagavam, se eu não me engano, acho que era R$ 50 no saco de areia. E aí é como se você pagasse R$ 50 para assistir o show da Lady Gaga. Aí é como nós já temos aqui a música, né, a música sertaneja, toma aqui os R$ 50. É isso que nós recebemos. Olha, o pior, que agradecer depois de ser maltratado, eu vejo assim, você agradecer, poxa, muito obrigado por você me maltratar. Pior do que isso é você ser visto num cenário interno pelos nossos políticos como idiotas, no cenário externo sermos vistos como palhaços. Porque eu não consigo imaginar que países sérios de fora do Brasil possam ser detentores de países que tenham respeito pelo nosso cenário político. Eu não consigo ver dessa forma. E aí, qual é o cenário que você tem? A cada semana, por conta dessa evolução, a cada semana acontece uma coisa. Daqui a 15 dias já esqueceram no The Pink of the Power. Então vocês não tenham dúvida. Já vai estourar uma outra história, uma outra bomba. E aí, quando estourar esta outra bomba, por trás virão novos escândalos, novos rombos e a gente discutindo futilidade. Realmente é um cenário muito aquém do que nós merecemos. E aí, as pessoas que observam esta dor da sociedade em buscar, por meio destes anseios, uma solução, e aí a mídia, que a meu ver é extremamente direcionada, começa a cada momento solta uma informação diferente, e quando ela solta uma informação diferente, ela ilude a nossa população com um novo acontecimento. Baseado nisso, é onde, por mais uma vez, é quando eu normalmente falo, eu falo isso com frequência. Gente, eu sou um cara burro, não sou muito inteligente, não. Eu não costumo olhar as coisas com um olho muito crítico, não. Mas eu começo a entender, a perceber que estão nos usando para cada vez um desfecho maior e mais prejudicial. De repente vocês vão falar assim, cara, esse cara está com um papo tão melancólico hoje, meu Deus do céu, vou sair daqui, eu vou sair daqui chorando. Não, não é para isso não, é para refletir. Gente, seria cômico se não fosse tão trágico. Quanto mais o tempo passa, mais eu concluo, pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo pouco que eu estudei. Gente, a situação ela é muito mais caótica
do que a gente possa imaginar. Eu vou ser bem sincero com vocês sobre o que eu vou falar agora. Essa eleição de 2026, eu acredito que ela seja um divisor de águas. Eu acho que se em 2026 nós, de forma conceituada, de forma racional, nós não nos posicionarmos fazendo aquilo que nós devemos fazer, que é nos levantarmos e agirmos. Nossa arma é o nosso voto. E por meio desta nossa arma, eu vejo que nós precisamos muito, para 2026, definirmos melhor as nossas diretrizes. A respeito do Congresso Nacional, 100% da Câmara deve ser mudado, salvo raríssimas exceções. 2/3 do Senado devem ser mudados. Sobre esse aí eu não falo em raríssimas exceções. Então, é chegado o momento, gente, em que você olha uma coisa que parece ser boba, uma situação onde é extremamente infantil a ideia de você estar comentando sobre esse tipo de coisa, e aí você vê uma coisa sobre um lugar onde as pessoas têm uma estimativa de que seja extremamente desenvolvida. Eu estou falando de cidade do Rio de Janeiro. As pessoas agindo, se comportando dessa forma. Você vai dizer assim, ah, Arnaldo, mas tem muita gente que é de fora. Sim, mas o pessoal que veio para cá é esclarecido. É quando eu chamo vocês para mais uma reflexão para esse nosso dia de hoje. E aí vocês analisarem o seguinte: e aí, esse cenário aí, como é que está? Nós realmente estamos em condições de fazer algo por nós mesmos com esse atual cenário? Hoje nós temos condições de sentar e conversar, dialogar, como é o que eu sempre digo, a ideia da montagem dos grupos de WhatsApp, onde eu falo, inclua meu telefone, 21, Rio de Janeiro, 976-999-387, repetindo, 21 976-999-387. Vamos começar a montar grupos. Se vocês observam, eu estou falando isso desde ontem, e quando eu falo em montar grupos, eu não digo montar grupo de direita, montar grupo de esquerda. Eu estou falando em montar grupos de pessoas que queiram conversar, queiram dialogar, porque é o que nós estamos precisando fazer. Vamos começar a montar grupos, Brasil todo. Coloca meu telefone aí, vamos começar a conversar sobre isso. Vamos montar um banco de ideias. Nós precisamos refletir sobre essas ideias. Como eu sempre digo, não tenham certeza de que quando montarmos esse banco de ideias será 100% do que eu quero ou do que você quer. Não, não será mesmo. Eu acredito que tenha um percentual muito pequeno de que seja feita a minha vontade. Mas é importante que o acordo seja alcançado. E aí, grupos, comecem a montar ideias de coisas que nós possamos fazer. Gente, vamos começar por temas menos conflitantes. Vamos começar falando de saúde pública. Saúde pública independe de lado político, saneamento básico. Vamos começar falando sobre isso. A gente começa a amadurecer a ideia para, num momento mais adiante, nós termos condições, capacidade de dialogar para falar sobre educação, tema bem conflitante. E aí nós termos as condições de falarmos sobre coisas mais importantes. E eu tenho quase que certeza que destes grupos, possivelmente, sairão muitos bastiões que irão nos proporcionar uma oportunidade de ter um amanhã melhor para os nossos netos. Porque esse trabalho que eu estou falando é a gente começar agora para colher daqui a 30 anos. Mas se não começar agora, não vai colher daqui a 30 anos. Porque tudo que nós temos até os 20, 25 anos, eu vejo tudo comprometido, tudo. Então nós temos que começar a lutar agora para garantir lá da frente. Essa é a ideia. Nós não temos bastiões a curto prazo, já basta o que a sociedade proporciona para a gente, que é o The King of the Power, que é o show da Lady Gaga. Isso aí é o que os governantes nos proporcionam a curto prazo. Bastião pensa no médio e longo prazo. Isso lá na frente vai me retornar em quê?
nisso, 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 nisso. Pô, legal. É isso que eu vou fazer. Então é assim que funciona. É isso que nós devemos fazer. Montar pequenos grupos. Grandes ações começam em pequenos feitos. Nós precisamos fazer isso para ontem. Nós precisamos alterar este nosso cenário em relação ao Congresso Nacional, que eu sempre falo, que é a galera que bate de frente e que realmente governa, que é o tal do Centrão. Nós precisamos, porque nós temos uma arma extremamente pacífica e que consegue combater todas essas injustiças, ansiedades que nós possamos ter, que é o nosso voto. Nós precisamos aprender a votar. E eu, de antemão, já vou colocar aqui para vocês que em breve, num espaço de tempo aí bem curto, eu vou estar disponibilizando uma cartilha que não será vendida, essa cartilha será dada. A pessoa vai entrar em contato, eu vou enviar o e-book que eu já comecei a escrever, um e-book sobre as expectativas do que nós temos que ter como candidato. Esse e-book não será vendido, esse e-book será dado. Enquanto eu não alcançar, e vou pedir a vocês que me ajudem nessa tarefa, enquanto eu não alcançar o nível de, vamos botar, de 10 milhões de envios desse e-book, enquanto eu não alcançar esse número, eu não vou sossegar. Depois disso, eu posso começar a me confortar. Mas, no mínimo, 10 milhões de doações. Isso não será vendido. Eu já comecei a escrever. Eu acho que não vai ser uma coisa muito longa, mas, assim, vai ser um parâmetro muito objetivo para quem quiser realmente escolher melhor o seu candidato. Esse e-book será dado, não será vendido, como eu já falei, e com o intuito de nós precisamos fazer algo de melhor. Para isso, eu vou colocar neste espaço o meu conhecimento, que não é muito grande, mas o que eu tenho como operador do direito, o conhecimento que tenho como operador das ciências econômicas e todos os conceitos administrativos que eu tenho. Sobre contabilidade eu não posso falar, porque sou apenas bacharel em contabilidade, não sou contador de ofício. Mas sobre economia, administração e direito eu posso falar, porque eu tenho registro nas entidades de classe. Então, eu vou colocar o melhor que eu tiver nesses e-books e vou pedir a vocês encarecidamente que me ajudem a distribuir este e-book para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas a ter um entendimento de um mundo melhor. Caso, ainda assim, a gente não consiga, tudo bem. É melhor do que não tentar, né? Pelo menos nós vamos tentar. Eu convido vocês a comprarem essa briga comigo. Eu convido vocês a buscarem esta oportunidade em estar ajudando a sociedade da melhor forma possível. Espero poder contar com vocês. É de coração. Amanhã estamos aqui de novo. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.